Desde criança, ensinaram a você que precisar de alguém é a prova mais honesta do amor, que vulnerabilidade é coragem, que o homem que admite que não consegue imaginar a vida sem ela está demonstrando maturidade emocional, que mostrar o quanto você precisa dela é exatamente o que vai fazer ela ficar. E o que acontece quando você faz isso no mundo real? Você abre o jogo, você diz o quanto ela importa, você demonstra que ela é a parte central da sua vida, que os seus dias fazem mais sentido com ela, que você não quer perder o que construíram. Você faz isso porque acredita que honestidade emocional cria intimidade. E ela começa a sumir. Não de uma vez, em doses. A resposta que vinha rápida passa a demorar. O tom muda, a energia muda. Ela que antes buscava sua presença, agora parece precisar de espaço. E você que se abriu completamente, assiste a distância crescer sem entender o que acionou a fuga. O que ninguém te contou é que no instinto humano, necessidade e valor caminham em direções opostas. Quanto mais você precisa de algo, menos esse algo parece precioso para quem você precisa. E o homem que demonstra que não consegue funcionar sem ela não está criando intimidade, está destruindo a percepção de valor que ela tinha de você. No final do século XIX, Friedrich Nietzsche identificou uma lei psicológica sobre poder e desejo que a cultura moderna fez de tudo para suavizar. Uma verdade tão brutal sobre o instinto humano que a maioria dos homens prefere ignorá-la a enfrentá-la. Se você absorver o conceito que vou revelar agora, você vai entender por que cada demonstração de necessidade é um passo em direção ao descarte. Vai parar de confundir a abertura emocional com fraqueza de posicionamento e vai descobrir o paradoxo que transforma o homem que menos implora no homem que mais é buscado. Nietzsche passou a vida estudando o que separa os homens que dominam a própria existência dos homens que são dominados por ela. E ele identificou que a força vital de um homem, o que ele chamava de vontade de potência, não é medida pelo que ele conquista, é medida pelo que ele não precisa. O homem de alta vontade de potência não precisa de aprovação para se sentir inteiro, não precisa de garantias para agir, não precisa que ninguém fique para justificar seu valor. Ele existe de forma completa, independente de qualquer relação externa. E é exatamente essa completude que cria ao redor dele um campo gravitacional que atrai sem esforço. O homem de baixa vontade de potência faz o oposto. Ele busca constantemente confirmação externa de que vale algo. Ele precisa que ela responda rápido para saber que está seguro. Precisa que ela fique para saber que é suficiente. Precisa que ela demonstre amor de forma visível e frequente para não entrar em colapso interno. E o instinto primitivo dela lê isso com uma precisão que nenhuma lógica consegue enganar. Se ele precisa tanto de mim para se sentir inteiro, o que isso diz sobre o tamanho do mundo dele? Se eu sou o centro da existência dele, o que acontece quando a vida real apertar e ele não tiver a estrutura própria para suportar o peso? A necessidade demonstrada não comunica amor, comunica escassez. E o instinto humano nunca desejou o que parece escasso de si mesmo. O cenário é sempre o mesmo. No começo, você tem um mundo próprio, seus projetos, seus amigos, suas ambições. Você está interessado nela, mas não desesperado. Há algo em você que existe independente dela. E é exatamente isso que a fascina. Você parece completo, parece ter substância, parece ser alguém que escolhe estar com ela e não alguém que precisa dela para existir. Então o relacionamento avança e aos poucos, sem perceber, você vai colocando ela no centro de tudo. Você abre mão dos seus projetos para ter mais tempo com ela. Você cancela os seus planos para priorizar os dela. Você passa a medir o sucesso dos seus dias pelo humor dela, pela qualidade das respostas dela, pela frequência com que ela demonstra afeto. E quando ela dá sinais de distância, você entra em pânico. Você manda mensagem perguntando o que está errado. Você tenta consertar o clima. Você declara o quanto ela importa. Você faz tudo o que um homem faz quando tem medo de perder algo que se tornou a sua principal fonte de valor.
E ela, que antes via em você um homem com um mundo próprio, agora vê algo diferente. Vê um homem cujo mundo inteiro cabe dentro dela. E o instinto dela sabe que esse homem, por mais que ame, não tem estrutura para ser o que ela precisa que ele seja. O respeito começa a morrer aqui, não com raiva, com pena. Como você quebra esse ciclo? A resposta de Nietzsche não é fingir que não sente, é construir um mundo interno tão sólido que a sua completude não dependa de nenhuma relação externa para existir. O homem que resolve o paradoxo da necessidade não é o homem que ama menos, é o homem que tem tanto dentro de si, propósito, projetos, identidade, ambições, que nenhuma pessoa ocupa o centro do seu universo. Ela é importante, ela é desejada, mas ela não é o eixo em torno do qual tudo gira. Esse homem não implora porque genuinamente não precisa implorar. Não entra em pânico com sinais de distância porque a distância dela não ameaça sua inteireza. Não declara necessidade porque está ocupado demais construindo algo que importa para ficar medindo o nível de atenção que recebe. E o paradoxo que Nietzsche expõe é este: o homem que menos precisa é o homem que mais é buscado. Porque o inconsciente dela percebe que o acesso a esse homem é um privilégio, não uma garantia. E o que pode ser perdido sempre vale mais do que o que está garantido para sempre. Quando você para de precisar de forma visível, algo muda na dinâmica sem que você precise fazer mais nada. Ela não sabe mais onde está o seu limite, não sabe se você notou a distância, não sabe o que você está pensando. E o inconsciente dela, acostumado a homens que transbordam necessidade ao menor sinal de afastamento, encontra algo raro. Um homem que parece inteiro sem ela. A curiosidade acende, o desejo muda de lado, e o que era segurança entediante se transforma em algo que ela não consegue ignorar. Nietzsche disse que o homem superior não é aquele que não tem necessidades, é aquele que não permite que suas necessidades o definam publicamente. Você pode continuar demonstrando o quanto precisa e se perguntar por que quanto mais abre o jogo, mais ela recua. Ou você pode entender que o que ela precisava não era de um homem que precisasse dela. Era de um homem que a escolhesse a partir de um lugar de completude, não de desespero. A diferença entre precisar e escolher é a diferença entre ser descartado e ser irremovível. Se este vídeo desarmou algo que você carregava, deixa o like agora. Isso mostra ao algoritmo que homens que buscam clareza existem e precisam se encontrar. Inscreva-se no Mente Improvável e ative as notificações para que nenhum insight chegue atrasado. E se você está pronto para parar de precisar e começar a escolher, desce nos comentários agora e digita o nosso código, Vontade de Potência. Eu vou ler cada um e vou saber quem realmente entendeu. Quanto mais você precisa, mais rápido perde. Quanto mais você é inteiro, mais difícil é te perder.